Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o direito de acesso à justiça. Em 2015, quando a ONU completou 70 anos, os países membros se reuniram e decidiram estabelecer 17 objetivos que denominaram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. E o 16º objetivo é justamente o acesso à justiça e a construção de instituições eficazes na promoção da igualdade. O relatório da OCDE mostra que 46% da população mundial apenas vive sob proteção de instituições que garantam a justiça, ou seja, menos da metade da população mundial tem amplo acesso ao direito ao judiciário e a instituições que resolvam os conflitos. Todo ano, mais de 1 bilhão de pessoas carecem de acesso à justiça e à jurisdição. Dos 106 países analisados pela OCDE, 1/3 não tem legislação sequer prevendo assistência judiciária a quem precisa. E aqueles que têm, alguns sistemas que têm, como o Brasil, a Índia, têm um estoque absurdo de processos. O Brasil destaca-se no mundo como um país que tem 100 milhões de processos em estoque. A Índia, 30 milhões de processos de estoque. Ou seja, temos um poder judiciário que não funciona, que é pesado, que é caro e que não promove o direito ao poder judiciário e o direito à jurisdição e o direito à justiça. Este é o pano de fundo de um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que é esse livro aqui, chamado Tribunais Online e o Futuro da Justiça, escrito por um autor chamado Richard Susskind, que é um autor que é consultor do Chief Justice, uma espécie de presidente do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal da Inglaterra, né, e assessora na área de tecnologia o Tribunal da Inglaterra, onde estão sendo feitos estudos de reforma das instituições judiciárias. O autor é muito interessante porque ele vem se dedicando há anos sobre estudos da transformação da carreira jurídica, do direito e dos tribunais. Ele já escreveu 2 livros que são bastante divulgados, que é O Fim dos Advogados, que é um livro de 2008, e Os Advogados do Amanhã, que é um livro de 2017. 2 livros muito interessantes na perspectiva de demonstrar as transformações que estão sofrendo tanto o Poder Judiciário como a própria carreira do advogado. E é interessante esse livro porque ele defende a utilização da tecnologia como um instrumento de ampliação e de reforço do direito à justiça. Defende que é preciso fazer uma transformação, alterações de caráter disruptivo no processo de resolução dos conflitos. Ou seja, ele não defende apenas a utilização de mais tecnologia nos processos judiciais, não apenas colocar digital o que hoje é feito analógico. O que ele defende é que é preciso repensar todo o processo de resolução de conflitos, utilizando as modernas ferramentas da tecnologia, inclusive inteligência artificial e realidade virtual e tudo aquilo que a tecnologia está promovendo hoje de inovação. Por quê? Porque, de modo geral, os tribunais são lentos, são caros e são inacessíveis para a maioria das pessoas, comprometendo assim o direito do acesso à justiça. Conflitos de baixo valor e conflitos de grande quantidade seriam facilmente resolvidos com fórmulas de resolução online de conflitos. Ele adota uma perspectiva interessante que ele chama de perspectiva por resultado, cuja lógica é muito simples, né? Na lógica dele, as pessoas não querem tribunais, não querem advogados, não querem juízes, não querem processos. O que elas querem? Elas querem uma decisão para o seu problema que seja justa, rápida e que tenha força jurídica. É isso que as pessoas querem. Então, é papel da tecnologia implementar instrumentos para que essas pessoas tenham a satisfação desta pretensão. Então, nesta linha, ele defende tribunais online e tribunais ampliados. O que seriam os tribunais online? Tribunais online seriam um reforço de instrumentos de decisão que se apoiem em técnicas assincrônicas. O Poder Judiciário foi formatado para decisões sincrônicas, isto é, decisões tomadas na presença das partes, dos advogados, dentro de salas, de cortes, de tribunais,
e naquele momento todos se reúnem e profere-se uma decisão para o conflito. Ele defende técnicas assincrônicas, isto é, a pessoa simplesmente formularia a sua demanda pelos meios virtuais e posteriormente receberia as decisões para os seus casos. Então essas são técnicas que ele defende que possam, ou que devem ampliar o acesso à justiça. E também propõe o que ele chama de tribunais ampliados, que seriam grandes plataformas de prestação de serviços jurídicos, onde as pessoas que tivessem problemas poderiam acessar, preencher as suas demandas e aguardar do Poder Judiciário ou das instituições de resolução dos conflitos as decisões para aqueles problemas. Essas plataformas teriam ainda o papel de esclarecer e de viabilizar o exercício de direitos. Na avaliação dele, os tribunais não apenas são caros, mas são de difícil acesso ao cidadão comum. As regras são complexas demais, são difíceis demais até para o cidadão comum que não consegue acessar e levar ao Poder Judiciário as suas demandas. E é interessante porque ele defende uma avaliação, uma visão do direito à justiça muito peculiar, apoiada em 4 perspectivas ou elementos. Primeiro, que o acesso à justiça tem uma função de ser um instrumento de resolução do conflito, que é a missão mais fundamental do acesso à justiça. Segundo, o acesso à justiça como um instrumento de limitação ou de contenção do conflito, isto é, a justiça deve ser um lugar onde o conflito seja limitado, seja restrito exclusivamente àquelas pessoas que ali estão demandando, não permitir que esse conflito se espalhe para os demais membros da sociedade. Terceiro, o acesso à justiça como um instrumento de evitar conflitos, isto é, a justiça não é apenas para dirimir conflitos, mas ela também tem que ser um instrumento de promoção de técnicas que evitem a multiplicação dos conflitos. E por último, o acesso à justiça como um instrumento de promoção da saúde do direito. O que ele determina, o que ele chama de saúde do direito? Ele diz que o acesso à justiça também tem que ser uma forma de levar as pessoas a conhecimento sobre o seu direito. Quer dizer, a jurisdição ela não é apenas uma forma de resolver problemas, mas também de esclarecer as pessoas sobre a sua posição diante do direito e de tudo aquilo que o direito a ela confere. Então, ele defende técnicas modernas que empoderem a sociedade da consciência dos seus direitos e da forma de exercício rápido desses direitos. E para isso ele defende técnicas de inteligência virtual, julgamentos online, de realidade virtual e tudo aquilo que a tecnologia hoje oferece. Por fim, ele termina propondo a união dos países para a criação de uma grande plataforma global de acesso à justiça, onde as pessoas pudessem formular as suas pretensões e receber rapidamente as decisões para os seus conflitos. Ainda que seja aplicado apenas a poucos países, na avaliação dele, isso já seria um grande ganho para a humanidade na inclusão de pessoas que hoje não têm acesso à justiça dentro dessa plataforma global de acesso à justiça. Então, é um livro muito interessante, coloca um tema muito atual, transformações que nós estamos assistindo já nesse momento, sobretudo no Brasil, agora mesmo, né? O Tribunal Federal está julgando casos importantíssimos para o Brasil, né? Causas de alcance geral, dentro de técnicas de tribunais de sessões que chamam de sessões virtuais, né? Onde os ministros se reúnem fora das cortes e decidem a vida de todos nós. O que tem gerado aplausos de um lado e críticas de outro, pela falta de sincronia ou presença dos ministros diante das partes. Enfim, esse é um momento de transformação, acho que o mundo está passando por um momento de transformação e o livro do Richard Susskind coloca tudo isso num grande cenário de transformação do direito como um instrumento de dignidade e, sobretudo, de afirmação do direito do acesso à justiça. Um grande abraço a todos.